Bom dia para você que nos assiste, sejam bem-vindos ao nosso culto esta manhã. Que Deus nos abençoe, que seja um tempo onde nós possamos ouvir a voz do Senhor, que o nosso coração seja direcionado a fazer a vontade do nosso Deus. Então, sejam todos bem-vindos e que nós possamos então ter um tempo de comunhão mesmo separados, que Deus permita que nós nos sintamos como se estivéssemos todos juntos aqui em nossa igreja. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus nos fala no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16: Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então, Deus abençoe a sua palavra. Vamos começar então, após a leitura de um versículo, vamos começar então com uma palavra de oração. Quero convidar você que abaixe sua cabeça e feche os seus olhos, nós vamos orar nesse momento. Oremos então. Pai de amor, nós queremos render graças ao Senhor por sua bondade. Obrigado por permitir a cada um de nós estarmos reunidos esta manhã, a fim de adorarmos ao Senhor. E pedimos, Senhor Deus, que o Espírito Santo venha de encontro às nossas necessidades, aos nossos corações, e que não seja um tempo como qualquer outro dia, Senhor, mas que tenhamos como o mais especial do nosso domingo, o tempo em que estivermos cantando louvores ao Senhor, que estivermos ouvindo a pregação da palavra do Senhor. Nós agradecemos porque mesmo ainda não tendo o privilégio de estarmos juntos, o Senhor nos permite que a tecnologia nos una, Senhor Deus, num só desejo, num só objetivo de adorar o Senhor. Nós pedimos a Ti, ó Deus, essas coisas em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Muito bem. Meus irmãos, lembre-se, se porventura tiver algum problema no volume, algum problema na transmissão, vocês nos avisem. E pode ser, às vezes acontece, de dar algum travamento, alguma coisa. Se acontecer, continue conosco. Isso é meio que normal. Então, às vezes pode ser a nossa internet, pode ser a sua internet. De qualquer forma, nós gostaríamos de continuar com a sua presença até o término do nosso culto, em torno das 10h30 da manhã. Nós temos então hoje, vamos cantar alguns hinos e depois nosso querido irmão Davi vai nos trazer o desafio da palavra de Deus. E depois nós vamos então continuar estudando sobre o conhecimento, ou conhecendo o nosso Deus. Meus irmãos, vamos então passar para o nosso versículo do ano. Vou colocar aqui para os irmãos, vou dividir a tela. Vamos falar então, espero que você também fale na sua casa, vamos decorar esse versículo até o final do ano. Vamos falar então. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Então, mais uma vez, muito bom dia para todos vocês que estão aqui conosco. Eu estou vendo que muitos irmãos já têm colocado aqui mensagem de bom dia. Nosso querido pastor Lupércio, nosso irmão lá de São Paulo. Um bom dia a todos os irmãos, que Deus os abençoe. Também o irmão Paulo da Veiga, a dona Nara, a irmã Kimberly, a Jace. Bom dia para todos vocês e todos aqueles que nos assistem. Também não mandaram mensagens, não há problema algum. Ok? Então vamos passar para os nossos hinos desta manhã. Vamos começar então, eu vou colocar aqui para vocês. Vamos começar então com o hino do cantor cristão 381, Amor Fraternal. Um dos primeiros hinos que eu aprendi lá na igreja de Barueri. Vou colocar a tela cheia aqui e aí nós poderemos cantar então 381. Vamos cantar alegres, meus irmãos, este hino em louvor ao nosso Deus. 381, Amor Fraternal.
Muito bem, então, meus irmãos, 381 é um hino tão maravilhoso, tão triunfante, se assim nós podemos dizer. Dá um desejo de nós estarmos juntos cantando este hino na igreja, mas lamentavelmente ainda não nos é possível. Meus irmãos, eu estou com uma ideia de fazer então cada semana um hino novo, um hino que nós não conhecemos, e aí nós podemos aprender para que nós possamos aumentar nosso conhecimento dos hinos, tanto do cantor cristão quanto do HCC, do Voz de Melodia. E aí então, cada semana nós vamos introduzindo um hino novo. Então hoje nós vamos cantar do HCC número 353, já vou colocar para os irmãos aqui. Vamos cantar então do HCC 353. O nome do hino é Aos Pés de Deus. Eu creio que os irmãos vão achar muito bonito, assim como eu achei. E nós vamos cantar ele hoje, vamos cantar ele também hoje à noite, hoje de manhã, hoje à noite e também na quarta-feira. E domingo que vem nós cantaremos um hino novo e aí nós poderemos aprender. Então vamos cantar 353, se caso você já conhece, amém. Eu não conhecia e quero então passar para os irmãos este hino tão lindo e, por favor, sempre medite nas letras dos hinos que nós temos cantado ao nosso Deus. Então 353, Aos Pés de Deus, hino do HCC. Vamos cantar alegres. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Grande bênção esta verdade da palavra do nosso Deus. Meus irmãos, vamos então para os nossos breves anúncios, que já é de conhecimento daqueles que são frequentes nas nossas transmissões, mas sempre digo a todos vocês que é importante, pois não sabemos
Se porventura há alguém que está assistindo a nossa transmissão pela primeira vez, então sempre queremos deixar todos cientes destes anúncios. Então, primeiramente, temos a informação que creio que já é do conhecimento de todos aqueles que são aqui de Porto Alegre. Segunda não, tá? Eu errei. É segundo a nova determinação da Prefeitura, os cultos presenciais continuarão suspensos. Então, os irmãos sabem que há a possibilidade quase que certa de lockdown e, infelizmente, vamos ter aí pelo menos mais 2 semanas de igrejas fechadas. Meus irmãos, há o entendimento de todos os pastores que a igreja deveria ser reconhecida como um serviço essencial. Muitas pessoas têm entrado em depressão, tem sido um tempo muito difícil para as pessoas ficarem em casa, e assim como aqueles que estão aqui ou que já vieram na igreja nos nossos cultos sabem que os protocolos que nós temos seguido são até mais rígidos do que até mesmo os supermercados, onde pessoas estão se esbarrando e tudo mais. Mas, de qualquer forma, nós temos obedecido às nossas autoridades, estamos observando todo o cenário que tem acontecido. Particularmente, eu creio que as coisas só hão de mudar quando nós sairmos, nós ainda estamos no começo do inverno, não deu nem um mês praticamente, amanhã que vai dar um mês do inverno. Eu creio que quando nós chegarmos talvez na metade do inverno, o negócio pode começar a mudar. Mas de qualquer forma, nós vamos obedecer às nossas autoridades e vamos então ainda não ter o nosso culto presencial. Mas por outro lado, as nossas transmissões, elas continuarão, se assim o Senhor nos permitir, assim como hoje de manhã, às 9 horas da manhã e às 19 horas, culto vespertino. E cada quarta-feira, culto às 20 horas, culto de oração. Nós temos também feito algumas reuniões virtuais. Nós fizemos no começo do mês com os homens, pretendemos fazer outra brevemente, uma reunião de oração que foi uma bênção. As senhoras tiveram sua reunião ontem, vamos também fazer com os jovens, creio que neste próximo final de semana. Então temos procurado auxiliar cada irmão, cada irmã, seja em oração, seja com alguma mensagem. E reitero que se porventura os irmãos quiserem conversar conosco, manda uma mensagem para nós, nos ligue, e aí teremos todo o prazer de poder atendê-los. Meus irmãos, nós renovamos os períodos de oração. Os horários que ficaram pendentes, então, foram apenas as 2, as 3 e as 4 horas da manhã. Tudo bem, não há problema, mas os demais horários estão preenchidos. Eu peço que todos aqueles que se comprometeram, então, lembrem-se de orar. Orem pela nossa irmã Luciana, pela nossa irmã Daniela, lá de São Cepé. Ore também, meus irmãos, por tantos irmãos da nossa igreja que estão precisando das nossas orações, seja por saúde, seja a questão financeira, porque sabemos que alguns trabalham de maneira autônoma ou outros até mesmo perderam o emprego. Enfim, nós precisamos orar, além de orar também por sabedoria aos nossos governantes. Ore também, não há problema algum de você orar para que seja descoberta uma vacina para esse vírus e para que essa pandemia termine o mais breve possível. Então, motivos para orar, meus irmãos, nós temos muitos. E, finalmente, o último aviso, eu já tenho dito para os irmãos, fizemos então essa semana tempos de visitas remotas, né, muito bons, e quero alcançar a todos vocês. Nós vamos fazer então pelo menos 2 famílias por semana, porque eu tinha dito que nós iríamos conversar por 30 minutos, mas o período se estende e é tão bom, nós podemos conversar, podemos orar. E então chegaremos na sua casa pela internet, se assim também o nosso Senhor nos permitir. Estaremos entrando em contato com mais 2 famílias essa semana para podermos conversar. Na verdade, nós já temos 2 famílias já engatilhadas para esse ou para essa semana. E é isso, meus irmãos. Então vamos para o nosso último hino. Irmão, a Jace falou que está dando algum problema no áudio. Deixa eu ver aqui. Será que é só a Jace que está com algum problema no áudio? Se caso vocês estiverem, eu geralmente deixo o meu celular aqui e o meu celular, Jace, está tudo normal. O que eu sugiro você a fazer
talvez fecha o Facebook e abre de novo. Eu deixo o celular ligado aqui, né, na transmissão para ver se está tudo ok. Deixo, claro, o volume baixo. Se caso alguém está com algum problema, me avise, tá ok? Mas, se eu sugiro você então que você possa reiniciar aí o seu Facebook. A Kimberly disse que não, que está tudo bem. Então, se mais alguém está com algum problema, a Jace disse mais para cima ali que está dando algum problema. A voz do pastor está repetindo tudo. Bom, Jace, eu confesso a você que o irmão Paulo da Veiga disse que está tudo ok lá. Então, tenta reiniciar o seu Facebook, pode ser isso daí, tá bom? Dona Gessi também disse que está ok, Dona Eliane também, muito obrigado para todos vocês que têm dado esse feedback. Bom, a Jace disse que deu certo, muito bom, fico contente, Jace. Vamos então para o nosso último hino desta manhã, meus irmãos. Vamos passar agora para o hino que o irmão Davi pediu para introduzir a pregação da Palavra de Deus, 304 do Cantor Cristão. Vamos cantar Vaso de Bênção, número 304 do Cantor Cristão. Colocarei novamente a tela inteira aqui do hino. Nós poderemos cantar então 304 Vaso de Bênção. Muito bem, meus irmãos, eu acabei colocando a terceira estrofe ali e os irmãos lá da Igreja Batista Memorial de Brasília cantaram primeira, segunda e última estrofes. Muito bem, eu acabei esquecendo de falar para os irmãos, orem também pela irmã Ângela, também família, né, do irmão Ayrton. O pequeno Roque nasceu na sexta-feira, se eu não estou enganado, e graças a Deus está tudo bem, eles estão bem. Graças a Deus por mais esta bênção que o Senhor concedeu, não só a eles, mas também à nossa igreja. Meus irmãos, no domingo eu acabei dizendo para vocês, aliás, eu disse para vocês que iria passar o vídeo da Dona Lívia. Eu vou passar agora para que todos possam assistir, se porventura vocês não viram. Nossa irmã Lívia, que infelizmente não tem como nos assistir, eles não têm acesso ao Facebook na casa dela. Então, ela mandou uma mensagem para os irmãos. Vamos assistir então aqueles que não assistiram. Se caso assistiram, tenho o privilégio de ver novamente nossa querida irmã Lívia. Eu estou com muita saudade de todo mundo, de todos os irmãos da igreja. E agradeço aqueles que telefonam para cá. Até a pequena Ana já falou comigo no telefone e eu agradeço.
eu tenho orado pela igreja, pelos irmãos, pelos problemas, pelos doentes. E espero que passe depressa esse tempo, né? Porque um abraço para todo mundo. Meus irmãos, eu agradeço muito ao Senhor, porque nós temos duas senhoras com mais de 90 anos na nossa igreja e que são grandes exemplos de amor a Deus. Muitos que têm talvez 1/3 da idade dessas nossas irmãs, até mesmo 1/4 das idades dessas nossas irmãs, muitas vezes têm tantas desculpas na ponta da língua para não servirem ao Senhor, mas tanto Dona Lívia quanto Dona Irene, duas senhoras com mais de 90 anos, têm procurado servir ao Senhor, mesmo não podendo nos assistir. Dona Lívia tem feito o seu tempo com Deus diariamente. Dona Irene tem falado com os seus netos e os seus netos têm colocado, né, as nossas lives e ela tem participado conosco. Então, nós precisamos valorizar essas irmãs e Deus sabe o quanto nós temos orado e agradecido a Deus pelas vidas de cada uma delas. Então, eu peço a todos vocês, liguem para Dona Lívia, liguem para Dona Irene, falem com elas, digam o quanto elas são amadas, que vocês e nós temos orado por elas, para que também elas sintam o nosso amor, mesmo em meio a toda essa situação que nós temos vivido. Tá bom, meus queridos irmãos? Então, hoje de manhã, nós temos o privilégio de ouvir nosso irmão Davi. Ele vai pregar para nós no livro de Jeremias, capítulo 18, versículos de 3 a 6. Colocarei aqui então a pregação e depois nós voltaremos para o nosso período da escola dominical. Então que Deus abençoe sua palavra, aconchegue-se aí, seja no seu sofá ou até mesmo se você está na sua cama, mas pegue a sua Bíblia e vamos então ter um período onde nós vamos estar atentos àquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Então vamos ouvir o que o irmão Davi tem a nos dizer. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para o livro de Jeremias, capítulo 18, Jeremias 18, versos de 3 a 6. Jeremias 18, de 3 a 6. O vaso de bênção. Diz assim a palavra do Senhor. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou-se a fazer dele outro vaso, conforme o que lhe pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela oportunidade de mais uma vez abrirmos a Tua Palavra, que neste momento ela possa falar ao meu coração em primeiro lugar, para que eu possa ser esse vaso de bênção nas Tuas mãos, ó Deus, para a honra e glória e exaltação do Teu santo nome. Somos gratos por tudo, ajuda-nos a entender a Tua Palavra e praticarmos para a honra e glória e exaltação do Teu santo nome. Em nome de Cristo que eu oro. Amém. É uma mensagem que há um bom tempo eu já pensava em trazer os irmãos, já estava preparada, mas ela tem um peso muito grande na nossa vida quando nós falamos em ser uma bênção na mão de Deus. Então o vaso quebrado que Deus tornou a fazer de novo, isso deve ser a minha e deve ser a tua vida. Deus usa essa figura do oleiro para fazer um produto final e um propósito final da minha e da tua vida. Não sabemos se foi por acidente que esse oleiro aqui quebrou o vaso, mas Deus usou esse caso para trazer-nos ensinamentos espirituais. Então, quando Deus precisou nos quebrar um dia para que nós chegássemos até aqui, como nós nos comportamos? Como nós devemos nos comportar? José foi quebrado com grilhões. Ele foi preso, passou pela cadeia, passou pela rejeição dos seus irmãos, até chegar ao trono do Egito. Jesus Cristo foi quebrado, conforme diz Isaías 53, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, ele foi ferido por nossas transgressões e foi moído por causa das nossas iniquidades.
pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus Cristo suportou pelos nossos pecados. Davi, ele foi quebrado por Deus até chegar a ser rei sobre Israel. O apóstolo Paulo, ele foi quebrado, primeiro lá no caminho para Damasco, depois ele foi moído por tudo aquilo que foi necessário para que o evangelho fosse pregado. Ele foi um vaso de bênção nas mãos de Deus. Se nós desejarmos, irmãos, sermos esse vaso de bênção para Deus, para a igreja, para a edificação dos nossos irmãos em Cristo, Deus constantemente estará nos quebrando. Por isso que eu disse, a mensagem ela é muito forte aos nossos corações, porque nós precisamos estar dispostos a que Deus nos quebre. E muitas vezes nós, na nossa intenção humana, nós não queremos, porque o quebrantamento muitas vezes passa pelo sofrimento, porque é ali que Deus vai aperfeiçoando os seus servos para que ele possa receber a glória devida. E eu gostaria de rapidamente falar nesse momento sobre um homem que foi quebrado por Deus, até ele tornar-se essa bênção que foi nas mãos de Deus, um homem do Antigo Testamento chamado Moisés. Então, para nós, irmãos, chegarmos a ser uma bênção, para nós chegarmos a ser o sal da terra, a luz do mundo, nós precisamos ser quebrantados por Deus, e Deus vai requerer algumas situações sobre a nossa vida para que nós possamos ser quebrantados. Então, o que é necessário para que Deus quebrante a nossa vida? Nós vamos ver com Moisés 3 lições rapidamente que aconteceram na sua vida. Primeiro, Moisés aprendeu a ser alguma coisa, custou um preço. No caso de Moisés, e pode acontecer com as nossas vidas, Deus não quer que nós cheguemos a um determinado lugar simplesmente para ocupar aquele lugar e não sermos graça na vida das pessoas. Ele nos prepara através do quebrantamento para que ele possa receber a sua devida glória. Moisés, se os irmãos abrirem lá para o livro de Êxodo, capítulo 2, estava no Egito. Na realidade, Moisés nasceu no Egito, no tempo em que o povo de Israel era escravizado pelos egípcios. Então, quando do seu nascimento, ele precisou ser escondido durante 3 meses. Por quê? Porque Faraó havia ordenado que todos os filhos machos, nascidos dentre os filhos de Israel, deveriam ser mortos, deveriam ser lançados no rio, para que morresse. Por quê? Porque ele não queria que o povo de Israel se multiplicasse. Essa foi a razão que ele determinou para que os machos fossem mortos. Então Moisés foi colocado no rio, não para morrer. Ele foi colocado com a intenção de que fosse apresentado à filha de Faraó. Então ele, colocado num cesto de juncos pela sua irmã, ele desceu rio abaixo até onde estava a filha de Faraó banhando-se. E ela recolheu a Moisés. E a filha de Faraó achou graça em Moisés e chamou uma das criadas que estava ali próxima, e uma delas era a irmã de Moisés, para que chamasse alguém que pudesse tomar conta de Moisés até que ele ficasse grande e depois pudesse retornar para ser filho dela. Quer dizer, ela não queria ter responsabilidade em criar a criança até chegar à idade da adolescência ou juventude. Então ela foi entregue, Moisés foi entregue para sua própria mãe, e ela recebeu um salário para poder cuidar de Moisés. Então, a mãe biológica de Moisés tomou conta dele nesse período em que foi solicitado pela filha de Faraó, até que ela pudesse adotar. E se nós lermos o capítulo 2, versículo 10, e quando o menino já era grande, a mãe, no caso, trouxe a filha de Faraó, o qual o adotou e chamou o seu nome Moisés, porque disse: das águas tenho o tirado. Então Moisés foi entregue, e o versículo de 11 a 15 diz que aconteceu naqueles dias que Moisés, já homem, saiu, já estava na casa da filha de Faraó, saiu a seus irmãos e atentou para as cargas suas, e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos, e olhou a um e outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 hebreus contendiam. E disse ao injusto: por que feres a teu próximo?
o qual disse: quem te pôs a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi descoberto. Ouviu, pois, Faraó este caso e procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Então Moisés fugiu da face de Faraó. Fugiu. Por quê? Porque ele havia matado um egípcio e com isso ele cuidava que seus irmãos israelitas entendessem que ele seria o libertador do povo de Israel da escravidão dos egípcios. Mas aqueles irmãos dele não entenderam que ele seria o líder, que ele seria o libertador. Quando foi descoberto por Faraó o que ele havia feito a um egípcio, Moisés teve que fugir. E ele fugiu para o deserto. E por 40 anos no deserto, Deus quebrantou a Moisés antes dele assumir o posto de libertador do povo de Israel daquela escravidão. Então, houve a necessidade de um quebrantamento de Moisés para que ele pudesse ser uma bênção. Então, Moisés estava pensando que ia cuidar de gente, que ia cuidar do povo de Deus, mas Deus fez ele ir para o deserto e ele ficou como pastor, ele ficou como cuidador de animais. Então, olha que coisa séria, porque ele usurpou fazer algo que ainda não estava preparado. E isso muitas vezes acontece na nossa vida, irmãos. Nós queremos usurpar sobre outras pessoas porque achamos que temos mais conhecimento ou mais capacidade. E Deus não nos preparou para sermos líder ou liderar algum tipo de atividade. Então, em Atos 7, quando Estevão escreve lá, antes de ser martirizado, está escrito, Atos 7, ele faz a narrativa da trajetória do povo de Israel e se refere a Moisés, e ele diz que o Senhor, o vosso Deus, vos levantará dentre vós um irmão, um profeta como eu, a ele ouvireis. Então está se referindo aqui a Jesus Cristo. Talvez pensasse Moisés que o sonho havia acabado. Por quê? Porque ele seria o libertador, mas quando Deus falou que levantaria um outro, ele imaginou que não fosse mais ele o libertador. Mas olha o que diz lá nos versículos 30 a 34 de Atos 7. Versículo 29 primeiro. E a palavra fugiu, e a esta palavra fugiu Moisés, esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completados os 40 anos, apareceu-lhe um anjo do Senhor no deserto, no Sinai, Monte Sinai, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Então Moisés, quando viu isso, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida uma voz dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse o Senhor: tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci para livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. Então Estevão aqui está narrando o chamado de Deus para aquela missão que Moisés, há 40 anos anteriormente, achava que ele já deveria fazer. Deus preparou nesses 40 anos Moisés para que ele estivesse pronto para a obra a qual Deus o chamaria. Estevão fala no versículo 22 do mesmo capítulo 7 de Atos: e Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Versículo 23, e quando completou a idade de 40 anos, veio ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Então, Moisés havia sido instruído, era um homem sábio, mas precisou antes viver 40 anos no deserto para que depois pudesse estar preparado para fazer a vontade de Deus. Ele viveu 40 anos como um filho da filha de Faraó, como um rei. Foi alimentando aquele sonho de libertar
o povo de Israel, mas Deus precisou fazer ele aprender que ele deveria depender de Deus. Então, em primeiro lugar, Moisés aprendeu a ser alguma coisa. Um homem poderoso em palavras e em obras, conforme é relatado aqui por Estevão, mas ainda não estava preparado para fazer a obra que Deus o havia chamado. Por isso que Deus o levou ao deserto para, durante 40 anos, quebrantar o seu coração para depois fazer a obra de Deus. Então ele aprendeu a primeira lição. Segunda lição que Moisés aprendeu, além dele aprender a ser alguma coisa, Deus mostrou para ele e ele aprendeu que ele era coisa alguma. Moisés não era ninguém. Nesses 40 anos que ele ficou lá no deserto, ele entendeu que ele não era ninguém. Capítulo 3 de Êxodo, versículo 1 e versículo 2. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Horebe. E apareceu o anjo do Senhor, conforme havia narrado lá Estevão, numa chama de fogo no meio da sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia, e a sarça não se consumia. Deus apareceu a Moisés agora no tempo apropriado, no meio de uma sarça, intimando ele para que ele pudesse voltar ao Egito para fazer a obra que há 40 anos atrás ele queria fazer. Ele voltou para o Egito quebrantado, porque Deus trabalhou no coração dele durante 40 anos. Não tem prazo, irmãos. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 10, pode ser 40 anos, como foi com Moisés. Deus precisa trabalhar no nosso coração, quebrantando, para mostrar que nós não somos ninguém, para que nós possamos fazer a obra do Senhor. Deus chamou a Moisés, um grande homem, aquele homem que era filho da filha de Faraó, mas agora quebrantado durante esses 40 anos para fazer a obra que Deus o chamava. Êxodo 3:10. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, tu estás preparado, Moisés. Vai agora tu vai fazer a obra que tu queria fazer anteriormente, mas esse é o tempo que eu estou te dando para isso. E olha a resposta de Moisés, versículo 11 do capítulo 3, irmãos. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Então Moisés diz agora para o Senhor que ele não era ninguém. Quem sou eu? Que diferença! Aquela prepotência antes, quando ele era filho da filha de Faraó, mudou para quem sou eu? A diferença de um coração quebrantado. Então aquele que cuidava de ser um homem influente, de ser um homem capaz, agora perguntava a Deus: quem sou eu, Senhor, para fazer aquilo que tu está me chamando? Quem sou eu para tu me usares para fazer a tua obra? Moisés, irmãos, não desistiu de fazer a obra de Deus, nem se mostrou pessimista, mas ele estava com essa resposta: quem sou eu, Senhor? Mostrando um coração quebrantado, um coração de dependência de Deus para seguir adiante. E assim deve ser na nossa vida. Hoje, quem sou eu diante de Deus? Quem sou eu para liderar a minha família nos caminhos de Deus? Quem sou eu para assumir responsabilidades na igreja local? Ó, pastor, eu estou aqui, mas será que eu tenho meu coração quebrantado para me submeter a tudo aquilo que é necessário para que eu possa ser uma bênção nas mãos de Deus? Nós precisamos do quebrantamento, irmãos. Por isso que a mensagem é pesada. Precisamos estar dispostos para isso. Nós não podemos falar só de boca, precisamos ter esse coração pronto a ser quebrantado. E para isso é dificuldade, é provação, são extremas as pressões sobre a nossa vida, mas nós seremos uma bênção como Moisés foi uma bênção. Então Moisés aprendeu a ser alguém quando foi filho da filha de Faraó por 40 anos. E também aprendeu a ser ninguém quando Deus levou ele para 40 anos ficar como um pastor de ovelhas no deserto. Deus preparou ele para que depois ele pudesse ver as pragas sobre o Egito, para que ele pudesse estender a mão e abrir o mar para que o povo pudesse passar a seco. Ele
também viu Deus mandar maná descer do céu, viu as codornizes alimentar aquela multidão de 600.000 homens e mais, mulheres e crianças. Ele viu a água sair da rocha, ele viu Datã e Abirão, quando foram infiéis a Deus, a terra abrir e tragar eles vivos. Ele viu serpentes, ele viu as murmurações do povo, ele viu vitórias do povo. Por quê? Porque ele entendeu, nesses 40 anos que ele ficou no deserto, que ele era um canal de bênçãos para o povo de Deus. Ele queria ser usado por Deus, mas ele precisava entender o propósito maior de Deus para a sua vida. Será que nós estamos da mesma maneira, irmãos? Eu, o irmão que me assiste, com um coração pronto a sermos esse canal de bênção? Ou, como foi o povo de Israel, só murmurarmos, só indagarmos por que isso, por que aquilo, ou por que eu, ou criticarmos quando alguém tem feito alguma coisa para a glória de Deus? Precisa quebrantamento. Então Moisés aprendeu isso. E Moisés, por último, irmãos, aprendeu que Deus é tudo. O poder, a autoridade é de Deus. Nós somos um instrumento, nós somos esse vaso na mão do oleiro para que ele possa nos moldar, para que ele possa fazer a sua suprema vontade através da nossa vida. Então nós devemos aprender através do quebrantamento. E isso é possível quando fica claro que Deus é sobre todas as coisas e que nós somos nada diante de Deus. Juízes, capítulo 7, versículo 16 diz: então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros, com tochas nelas acesas. Versículo 19 de Juízes 7. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele estavam e iam ao extremo do arraial ao princípio da vigia da meia-noite. Havendo já posto as guardas, tocaram as buzinas e partiram os cântaros que tinham nas suas mãos. Então Gideão, com 300 homens, eles venceram os midianitas com cântaros vazios, com luzes, com lâmpadas, com trombetas. Mas alguém poderia perguntar, mas como eles venceram uma guerra com esses apetrechos e não com armas, sem equipamentos pesados? Como que eles venceram? Parece ser um absurdo, mas assim como Davi matou Golias com uma funda, Sansão feriu a 1000 com uma queixada, feriu 1000 filisteus com uma queixada de jumento, e os muros de Jericó caíram com o grito do povo. Moisés derrotou os egípcios com uma vara. Quando ele abriu, o povo passou, e depois quando ele levantou a vara e o mar fechou sobre o povo. Juízes 7, 20 e 22. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas e partiram os cântaros que eles tinham nas suas mãos esquerdas, as tochas acesas, e nas mãos direita as buzinas que eles tocavam. Exclamaram: espada do Senhor e de Gideão. E ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr e gritando fugiram. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial. E o exército fugiu para Zeratã, até Bet-Sitã, até os limites de Abel-Meoloá, acima do Tabete. O negócio não é a coisa em si, irmãos, não é nós termos uma estratégia, e sim a lição espiritual que Deus quer nos dar com essa história de Gideão. Quando eles tocaram as trombetas e os cântaros quebraram, é que as luzes acesas que eles traziam, foram vistas, elas iluminaram. Então a lição espiritual é: se os cântaros não fossem quebrados, as luzes não seriam vistas. Assim, irmãos, se as nossas vidas não forem quebradas por Deus, as luzes não poderão ser vistas através de nós. Então eles tocaram as trombetas e os cântaros foram quebrados. Para nós sermos bem-sucedidos em nossas vidas espirituais, irmãos, nós precisamos ser quebrados por Deus, para que a luz interna nossa possa refletir a imagem e semelhança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quebrados para ser a luz. Deve ser na nossa vida.
E muitas vezes isso implica dor, implica sofrimento. E nós precisamos estar dispostos a sermos esse vaso para que Deus possa quebrar, para que a luz possa refletir. Jesus Cristo, a respeito da parábola da candeia, Marcos 4:21, ele diz: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque colocando no velador ela vai iluminar para que todos possam ver. 2 Coríntios 4:6-10. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo, Paulo dizendo, somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. O que Paulo está dizendo aqui? Que ele foi sempre quebrado para que a luz de Cristo refletisse através de sua vida. E esse, irmãos, é o drama do cristianismo. Deixar que o crente possa ser quebrado para que Deus possa ser exaltado. Nós devemos causar impacto no mundo e não o mundo impacto sobre nós ou sobre a igreja. O brilho do Evangelho deve resplandecer, irmãos, dentro desses vasos que foram quebrados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como aconteceu na vida de Paulo, se nós permitirmos que o Senhor nos quebre, ele vai ser manifesto através do meu e do teu corpo, através da minha e da tua vida. Assim como se quebra o cântaro na quarta vigília, como disse, Jesus deve brilhar na nossa vida para que nós possamos glorificar a Deus. E isso só será possível se houver quebrantamento do nosso coração. Deus não quer, irmãos, nos usar pela metade, e sim quando nós nos entregamos a Ele inteiros, para que nós possamos ser esse vaso de bênção nas mãos do Senhor. Marcos 14:3. Estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que lhe trazia o vaso de alabastro, com um unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando-o, derramou sobre a cabeça de Jesus. O quebrantamento tem um preço a ser pago. Essa mulher quebrou o que ela tinha de mais precioso, que era aquele vaso de ungento, para que pudesse fazer ungir Jesus Cristo. Ela nos dá uma lição muito, muito poderosa para a nossa vida, irmãos. Precisamos entregar o melhor que nós temos para o Senhor. Ela ungiu o Senhor para o sepultamento. Aquele vaso de ungento, se fosse considerado nos tempos de hoje, seria como se eu tivesse trabalhado um salário mínimo durante um ano. 300 denários era o preço dele. Eu teria que trabalhar 300 salários mínimos para que eu pudesse comprar um daqueles vasos e pudesse ungir Jesus Cristo. Um ano de trabalho ela colocou para Jesus Cristo, deu o seu melhor. Nós precisamos dessa forma. Todos os nossos valores, tudo aquilo que para nós parece o melhor, nós precisamos colocar aos pés do Senhor. Temos nossos valores, temos nossos jeitos, temos nossos costumes, as coisas que tanto estimamos e que nos custaram caro. Mas será que nós estamos prontos para colocar à disposição de Deus para que Ele seja glorificado? A minha vida, será que eu estou disposto a colocar à disposição do Senhor para que Ele possa receber glória? Então Maria, essa mulher que ungiu o Senhor para que Ele pudesse depois ser sepultado, deu o que tinha de melhor. E nós, dessa forma, precisamos, com nossa vida, mostrar ao Senhor e às pessoas que olham para nós que nós servimos a um Deus que está sobre todas as coisas, que nós dependemos desse Deus Todo-Poderoso. Jesus disse depois que aonde o Evangelho fosse pregado, ela seria reconhecida.
pela atitude que ela fez. Que possa ser o nosso desejo, irmãos, com as nossas atitudes, porque Deus nos quebrantou, que a nossa vida possa ser reconhecida aonde nós formos, aonde nós estejamos por esse mundo, que nós somos servos, que dedicamos o que nós temos de melhor ao Senhor, porque fomos quebrantados pelo Senhor. Então, sirva para a honra, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, que a luz possa brilhar na minha, na tua vida, através do nosso quebrantamento interior, do nosso coração, e que nas mãos de Deus nós possamos ser uma bênção, para que Ele seja glorificado. Para isso nós precisamos reconhecer que nós somos algo na mão de Deus, para que Deus possa receber glória, e que Ele está sobre todas as coisas. Mas para isso eu preciso me consagrar, para isso eu preciso me transformar num canal de bênção para as outras pessoas. Luz para o mundo e sal para a terra, para que as pessoas possam conhecer o verdadeiro Deus e o verdadeiro Salvador, que é Jesus Cristo. Um exemplo de boas obras, de encorajamento aos irmãos em Cristo, que talvez não queiram se submeter ao quebrantamento de seus corações, mas olhando para mim e para a tua vida, possam ser desafiados a serem essas bênçãos na mão de Deus. Que cada um de nós possa ser esse vaso de bênção para os outros. E aquele que nos assiste, que ainda não conhece Jesus Cristo como Salvador, o meu apelo é para que tu entregues a tua vida ao Senhor. Reconheça Cristo como teu único e suficiente Salvador, para que a partir desse momento tu também possa ser um vaso de bênção para Deus, para que Ele molde o teu caráter, para que Ele seja glorificado e mostrado às pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo como Salvador, também a tua vida, pela transformação que Ele fez, para que Ele seja glorificado através da tua vida. Que Deus possa abençoar a sua palavra e fazer a obra no meu e em cada coração daqueles que nos assistem. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra, que nós possamos ter um coração pronto, ó Deus, a nos dedicarmos mais à tua obra, reconhecendo que não somos ninguém, ó Deus, mas quando tu nos usa, nos molda um caráter santo, nós possamos ser uma bênção, um canal de bênçãos para aqueles que ainda não conhecem a Cristo como Salvador, para a salvação, e também de encorajamento àqueles irmãos que porventura ainda, ó Deus, não entenderam a necessidade de esse quebrantamento em suas vidas. Faz-me esse vaso de bênção para a honra e glória do teu santo nome. É em nome de Cristo que eu oro agradecido com perdão dos meus pecados. Amém. Eu esqueci de ligar o microfone. Muito bem, então, meus queridos irmãos, estamos de volta aqui, graças a Deus pela pregação do irmão Davi. E vamos agora, então, para o nosso tempo da Escola Dominical. E antes de nós passarmos para o tempo da Escola Dominical, eu quero pedir a todos aqueles que já têm feito o pedido dos seus livros que tenham um pouco de paciência. Eu já olhei no código de rastreio que a editora mandou para o e-mail. Eu sei que os meus pais já receberam lá em São Paulo, e do irmão Cleilton, das irmãs lá em Júlio de Castilho, também da irmã Eliane, já está a caminho, se assim podemos dizer, da mesma forma que já está providenciado aqueles irmãos aqui de Porto Alegre que ainda estão aguardando. Nós teremos 3 livros que ainda podem ser adquiridos, se caso algum de vocês que nos assistem gostaria de adquirir, vocês podem então me avisar. Nosso livro-texto é este daqui, Conhecendo a Deus, do Paul Washer. Ele é da editora Defesa do Evangelho e é muito bacana, meus irmãos, porque você pode fazer ele sozinho. E nós temos também nos proposto aqui a nós estudarmos juntos este livro, porque eu tenho sempre dito para os irmãos que quanto mais nós conhecemos a Deus, melhor nós o servimos. Então, se porventura você que nos assiste tem interesse de adquirir o livro, o que nós estamos fazendo? O livro na editora custa R$ 34.
Só que a nossa igreja tem subsidiado parte deste valor. É R$ 34,90, se eu não estou enganado. Então, aqueles que têm adquirido esse livro estão pagando R$ 20 apenas. Se porventura algum de vocês tem interesse em adquirir, me avisem, mandem mensagem aqui no Facebook, pode ser aqui nos comentários mesmo, ou então manda uma mensagem no meu WhatsApp que nós providenciaremos para vocês, ok? Então, aqui já tem 2 pessoas, eu pedi 5 e são 2 pessoas que já fizeram o pedido. Tem 3 livros ainda que estão à disposição daqueles que querem adquirir uma dessas cópias, ok? Muito bem, então. Vamos para os nossos slides agora da Escola Dominical. Se você está com a sua apostila, eu peço que você pegue ela, esteja munido da sua apostila, só lembrando que às vezes eu olharei aqui para o meu lado esquerdo, porque eu faço uso de uma segunda tela que aí me ajuda a poder passar melhor os slides, ok? Então, às vezes que eu olhar para lá é só para me direcionar em relação aos versículos que eu abrirei para que apareça para vocês aí, tudo bem? Então, meus queridos irmãos, vamos para a lição de número 5. Se porventura você tem a sua apostila. Uma coisa eu também gostaria de dizer para todos vocês, meus irmãos, como é o caso do nosso querido irmão Erasmo. O irmão Erasmo, ele está nos Estados Unidos, não tem como ele adquirir essa apostila, então eu enviei para ele um livro similar, também do Paul Washer, que não é tão completo quanto este daqui, mas tem muitas lições que são parecidas. Se porventura você quiser, eu posso enviar para você. Não se preocupe, porque esse livro foi distribuído gratuitamente pela editora Fiel, na época que estava com a editora Fiel, então não estamos fazendo absolutamente nada de errado. Então, se você tem a sua apostila, abra na página 41, nós estamos falando então Deus é Espírito. Então, capítulo de número 5, Deus é Espírito. Eu vou passar rapidamente por essas primeiras partes, porque nós já passamos e vamos chegar ali, então, aonde nós paramos na semana passada. Meus irmãos, nós já falamos que Deus não é material ou corpóreo, Deus não está confinado a nenhuma restrição física tão comum a nós, e Deus não é visível e, portanto, nunca deve ser degradado a imagens feitas por homens. E isso nós vamos falar mais para frente. Nós falamos também, irmãos, a questão do antropomorfismo, que significa, então, Deus está atribuindo a si mesmo características humanas. E aí, coloquei essas 2 tabelas, vocês podem copiar e devem até mesmo, você pode tirar um print aí da tela do seu celular, caso queira, e você pode colocar na sua apostila. Se caso você não conseguir, manda uma mensagem para mim, eu posso mandar o slide para você no celular como forma de imagem, e aí você pode copiar na sua apostila também. Certo? E aí, também uma segunda tabela. Nós já falamos, meus irmãos, acerca... deixa eu só ligar o meu tablet aqui que me ajuda também com os slides. Então, nós falamos, meus irmãos, sobre Deus é Espírito. Lemos João 4,24, que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Resumimos então, né, que Deus é Espírito, não tem restrição física, como nós já falamos. E aí nós estamos lendo as perguntas que foram feitas em nosso livro-texto. A segunda pergunta seria uma aplicação pessoal, como nós devemos adorar a Deus, devemos adorar a Deus com toda sinceridade. E aí, baseado nisso, em João 4,24, nós deveríamos fazer uma aplicação pessoal. E eu escrevi o seguinte: Deus está presente em todo lugar, não está limitado por espaço físico. Desta forma, pode ser adorado em qualquer lugar e qualquer hora. Não é onde o adoramos que conta, mas como o adoramos. Isso é muito importante para que cada um entenda que neste período de pandemia, é claro, nós não podemos estar na igreja, mas cada um de nós temos o privilégio de poder adorar a Deus nas nossas casas. Porém, é muito importante destacar esta verdade. Quando os cultos retornarem, muitos serão tentados a ficarem em suas casas. Irmã Kimberly pediu oração na quarta-feira, dizendo que lá nos Estados Unidos, as igrejas que já estão abertas, apenas 1/3 dos membros retornaram à comunhão
regular dentro da igreja. Não fiquemos tentados, meus irmãos, a estarmos em casa. É claro que hoje, depois de 4 meses de pandemia, cada um já tem a sua rotina. Eu brinco com os irmãos, né, que muitos estão na sua cama, estão sentados na cama. Eu espero que você esteja com o seu livro e Bíblias aberto. E deitado, eu sei que tem um pouco de dificuldade para isso. Alguns têm até mesmo o costume de, como minha esposa faz com as minhas filhas, nós nos vestimos como se fôssemos para o culto. Mesmo que eu estou na transmissão, a minha esposa está com as minhas meninas ali na sala da escola dominical, dando para elas o conteúdo para que elas possam então aprender mais sobre a palavra de Deus. Então, para nós, não muda absolutamente nada na nossa preparação dominical. Eu não estou dizendo que cada um tem que fazer isso, mas o importante é a atitude do nosso coração. É por isso que eu tenho dito para os irmãos e incentivado a cada um estar sim acordado às 9 horas e estar atento às nossas transmissões ao vivo. Se porventura você não pode, há compreensão disso. Mas se você pode, então é muito importante porque nós estamos em comunhão uns com os outros, ok? Meus irmãos, então, nós também já falamos sobre devemos associar Deus com não devemos, aliás, associar Deus com uma construção religiosa ou atribuir a Deus qualquer limitação ou necessidade humana. Então Deus não está restrito a templos, a igrejas. Deus não está restrito a isso. Deus está em todos os lugares. E aí, meus irmãos, nós lemos esta parte e paramos nesta pergunta, como as Escrituras descrevem Deus em Hebreus 11, 27. Nós lemos semana passada, eu estou só revisando. Deus é aquele que é invisível. As Escrituras mencionadas afirmam a respeito de Deus, especialmente sobre a sua invisibilidade. 1 Timóteo 1,17 diz que Deus é Rei, eterno, imortal, invisível, o único digno de toda a glória pelos séculos dos séculos. E 1 Timóteo 15 e 16 diz que Deus é bendito e único soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, que homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. E aí, meus irmãos, nós paramos nesta parte e eu quero então que nós continuemos agora. Se você está aí aberto na página 43, você pode abrir então na página de número 44, que nós vamos para a pergunta de número 5, e eu reforço também o seguinte, meus irmãos, eu estou lendo as perguntas porque eu sei que alguns irmãos não estão com as suas apostilas em mão, então por este motivo é que eu tenho lido as perguntas, ok? Então, a pergunta de número 5 colocarei aqui para todos poderem enxergar. A pergunta de número 5 diz o seguinte: de acordo com os seguintes textos, como devemos conduzir a nossa vida à luz da verdade da invisibilidade de Deus? Então, Deuteronômio capítulo 4, versículos 11 e 12, eu abrirei ali. Deixe-me colocar aqui. Então, Deuteronômio capítulo 4, versículos 11, 12 e 15 e 16, diz para nós o seguinte: então chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até ao meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Versículo 15 e 16, guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem de escultura na forma de ídolos, semelhança de homem ou de mulher. Então, como que nós devemos conduzir a nossa vida acerca destas verdades que nós acabamos de ler? Note, meus irmãos, o que eu respondi. Eu espero que cada um de vocês que tem a sua apostila possa ter também respondido ou feito a sua resposta. Eu respondi da seguinte forma: devemos conduzir a nossa vida
com reverência e temor, uma vez que Deus não tem aparência. Não há necessidade alguma de qualquer tipo de imagem ou figura para podermos adorá-lo. E aqui eu acrescentei 2 versículos, e vocês podem e devem colocar nas suas apostilas. Vamos ler aqui então, Jeremias capítulo 10, versículos 3 a 5, a palavra de Deus diz o seguinte: porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque o madeiro, obra das mãos do artífice, com machado, com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não oscile. Os ídolos são como o espantalho em pepinal, e não podem falar, necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer bem. Então, meus irmãos, este versículo e também aqui, Salmo 115, versículos 4 a 8, vai falar para nós o seguinte: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem e quantos neles confiam. Então, o que nós podemos notar nestas verdades que nós acabamos de enxergar? Deixe-me voltar aqui para o nosso texto. Meus irmãos, a palavra de Deus deixa claro que não há necessidade alguma de nós termos qualquer objeto que venha a lembrar Deus. Não há necessidade de ter um crucifixo, não há necessidade de ter uma imagem, não há necessidade de ter uma foto, qualquer coisa que você possa dizer aquilo é Deus. Por quê? Porque Deus é invisível. Não há necessidade alguma de fazerem ídolos de escultura para que Deus seja adorado. Inclusive, um dos mandamentos é exatamente este: não farás para si imagem de escultura. Lembre-se quando lá em Êxodo, capítulo 30 ou 32, agora me fugiu, quando é feito o bezerro de ouro, eles estavam fazendo uma imagem de Deus, se assim podemos dizer, né, entre aspas, e Deus não aceitou aquele tipo de adoração. Então é importante que cada um de nós entendamos que, como Deus é invisível, não há necessidade alguma de qualquer tipo de imagem. E, infelizmente, nós sabemos, existem pessoas que acendem velas, que pagam promessas, não há necessidade alguma disso. Não é a vontade de Deus que nós façamos isso ou adoremos Ele desta forma. Eu já disse para vocês que a minha avó tinha uma foto da Senhora Aparecida e parecia que todo lado que ia, aquela foto, né, aqueles olhos estavam me olhando e aquilo me dava medo. Meus irmãos, não precisamos de qualquer artífice, qualquer objeto que venha nos lembrar de Deus, porque Deus é invisível. Ok? Agora vamos para a próxima questão. Vou voltar aqui nos nossos slides. A próxima questão é a seguinte, o próximo versículo que também vai nos ensinar acerca de como nós podemos conduzir a nossa vida à luz desta verdade. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, meus irmãos, deixe-me voltar aqui. Eu creio que eu acabei voltando no slide errado, mas enfim, deixe eu colocar aqui a resposta. Não podemos ver a Deus, porém devemos ter o máximo temor, pois Ele é onipresente. Eu tenho plena convicção, meus queridos, que se cada um de nós enxergasse a presença de Deus ao nosso lado ou à nossa volta, dificilmente nós cometeríamos muitos dos pecados que nós cometemos. Porque Deus, Ele está em todo lugar, nós não podemos fugir da face de Deus. O Salmo 139 todo fala sobre essa verdade. Então, como nós podemos conduzir a nossa vida
à luz da invisibilidade de Deus, não devemos fazer qualquer tipo ou usar qualquer tipo de imagem de escultura para adorar a Deus. Não adore nem mesmo a palavra do Senhor. Não há, porque adorar a Bíblia deve-se ter o máximo temor, o máximo respeito, mas não adorar, fazer a Bíblia como um objeto de adoração. E também, outra coisa, nós devemos ter temor, porque nós não podemos ver a Deus, Ele é onipresente, ok? Meus irmãos, estamos quase finalizando esta lição. Número 6 diz o seguinte, que Deus é, ou isso é, Espírito. O Espírito é invisível. Como então podemos conhecer esse Deus? Com base nas seguintes escrituras, como Deus se revelou ou fez-se conhecido aos homens? A palavra de Deus, meus irmãos, aqui em João 6,46, olha só, de acordo com as palavras de Jesus em João 6,46, algum homem já viu o Pai? Quem viu o Pai? Vamos então para João, capítulo 6, versículo 46. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. E aí nós voltamos aqui para João 6,40. Voltamos aqui para o nosso texto. Então, quem viu Deus? Ninguém viu o Pai, apenas o Senhor Jesus Cristo. Se ninguém nunca viu Deus, o Pai, exceto o Filho, como o Pai se fez conhecido aos homens? Como podemos conhecer quem Deus é? Quem pode nos explicar essas coisas? E aí João 1,18 vai nos falar o seguinte, vamos ali para João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Vamos voltar ali para o nosso texto. Ou seja, na pessoa de Jesus, Deus o Pai foi revelado. Então, Jesus revelou quem é Deus o Pai. Meus irmãos, a nossa apostila diz o seguinte, a palavra explicado vem da palavra grega exegeomai, que significa interpretar, explicar ou expor. O Filho explica a Deus para nós através da sua vida e do seu ensino. Então, o Filho explica a Deus através da sua vida e do seu ensino. Uma tradução muito útil desse texto da Bíblia seria: ninguém jamais viu a Deus, o único, sendo Ele mesmo Deus, que está em íntima comunhão como o Pai fez Deus conhecido. Então, eu acrescentei mais algumas frases aqui de alguns comentaristas, e você pode anotar na sua apostila. Deus é invisível porque é Espírito. Teofanias, ou seja, a aparição de Cristo no Antigo Testamento, não revelam sua essência, mas o Filho unigênito de Deus o revela. Ou, na verdade, teofania é Jesus Cristo estando em carne. A missão do Filho foi declarar, ou seja, fazer conhecer ou o fez conhecer a Deus. A palavra grega dá esse entendimento. Então, Cristo fez conhecer Deus o Pai. Cristo interpretou Deus ao homem. Por isso que Cristo disse para os apóstolos que quem vê a mim, vê o Pai. E também, meus irmãos, Deus se comunicou mediante várias pessoas no Antigo Testamento, pelo geral profetas que recebiam mensagens específicas, mas ninguém viu a Deus. Em Cristo, Deus revelou sua natureza e essência de uma forma que podia ver-se e tocar-se. Em Cristo, Deus se fez homem e habitou entre nós. Então, se cada um de nós temos curiosidade de ver Deus o Pai, nós precisamos ver Deus Pai em Cristo, porque foi em Cristo que Ele se revelou a cada um de nós. Então são verdades importantes, meus irmãos, para que nós também possamos compreender a questão da Trindade, como nós já falamos, e explicar sobre a divindade ou explicar quem é ou o que é o Espírito Santo é muito importante para nós.
Nós não podemos ver Deus o Pai, não podemos ver Deus Espírito Santo, mas foram revelados na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, meus queridos, nós chegamos então às nossas últimas questões. Vamos aqui para a última questão, na verdade. Olha só. Conforme as seguintes escrituras, porque Jesus é o único qualificado para nos mostrar a Deus, o Pai. Vamos para Colossenses capítulo 1, versículo de número 15. A palavra de Deus diz o seguinte: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nós já falamos sobre esse versículo, que como primogênito, ele não foi o primeiro a ser criado, mas ele tem todo o direito acerca da criação de Deus, o Pai. Vamos voltar aqui para lermos outro versículo, Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, mais uma vez, meus irmãos, quem é o único qualificado para mostrar a Deus, o Pai? Jesus Cristo. A palavra diz que ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. E João, capítulo 14, versículo 9, nosso último versículo desta manhã, disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Jesus, ele deixou claro para os seus discípulos, e esta clareza também serve a cada um de nós, que quem vê Cristo, vê o Pai. João 10,30, Jesus dizendo: eu e o Pai somos um. Meus amados irmãos, o que nós podemos aprender então esta manhã? Não podemos e nunca poderemos enxergar Deus o Pai. Ele revelou-se ou foi revelado na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossas vidas devem ser impactadas desta forma. Como nós não podemos enxergá-lo, nós devemos temê-lo. Hoje à noite nós falaremos sobre Gálatas capítulo 3, versículos de 6 a 9. Nós introduziremos esta parte e falaremos bastante sobre Abraão. Já lhes adianto, meus irmãos, que nós entenderemos que fé e obediência na palavra de Deus, elas são sinônimas. Fé e obediência são sinônimas. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque nós temos que ter fé em Deus. Mas não é uma fé sem entendimento. Não é uma fé cega. Como nós podemos demonstrar fé em Deus? Não é simplesmente acreditar. Mas a partir do momento que nós obedecemos, nós demonstramos que temos fé. Mesmo que nós não podemos ver nosso Deus, nós temos que demonstrar o nosso temor, o nosso amor ao nosso Deus, porque Ele é invisível. Nós não podemos ver o Espírito Santo, mas a sua influência está cada dia em nossos corações. As pessoas não podem ver o Espírito, mas aqueles que são salvos, conseguem enxergar o agir do Espírito Santo nas suas vidas. Por quê? Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O pecado nas nossas vidas é que faz com que o Espírito Santo deixe de agir, deixe de guiar as nossas vidas. Então, esta manhã, para concluir esta lição, eu quero perguntar a cada um de vocês: você tem sentido o agir do Espírito Santo em seu coração, se você já entregou a sua vida a Cristo? Porque lembre-se, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, se eu não estou enganado: não extingais o Espírito. Vou só confirmar aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 5,
versículo 19 ou versículo 20. Às vezes eu erro a referência por um ou outro versículo. Já estou aqui no capítulo 5. É no versículo de número 19. Não apagueis o espírito, ou em outra versão diz, não extingais o espírito. A pessoa que peca, nós somos pecadores, mas a pessoa que comete pecados em sequência, ela precisa entender que aquele que é nascido de Deus, e o apóstolo João diz isso, não vive na prática do pecado. E se aquele que é nascido de Deus, ele vive na prática do pecado, duas coisas podem serem claras. Ou o Espírito Santo deixará de agir em seu coração, e é aqui que entra essa verdade de 1 Tessalonicenses, ou então a pessoa realmente demonstrará que nunca fez uma decisão a Cristo. Meus amados irmãos, precisamos entender quem Deus é, porque somente desta forma é que nós poderemos servir melhor. Eu reitero, o conhecimento de Deus, ou conhecer a Deus, é muito importante para que você e eu possamos servir ao Senhor de maneira correta, de maneira digna. Médicos, mecânicos, tantas pessoas, elas precisam se especializar nas suas áreas para que sejam bons profissionais. Os cristãos precisam se aprofundar, nós cristãos precisamos nos aprofundar na palavra de Deus para que sejamos melhores cristãos, para que sejamos melhores filhos de Deus. E não existe nenhum tipo de meio ou método que nós podemos conhecer a Deus se não for segundo a sua palavra. E é isso que nós temos nos disposto nos nossos períodos de escola dominical. Hoje, então, meus irmãos, nós terminaremos um pouco mais cedo, em respeito àqueles que ainda não receberam a sua apostila, e já no domingo que vem eu espero que todos estejam devidamente apostilados, ou livrados, se assim nós podemos dizer, com os seus livros, para que possamos então dar prosseguimento à escola dominical, ok? Meus irmãos, grande bênção então estarem conosco esta manhã. Está fazendo um pouco de calor aqui no Rio Grande do Sul, mas por favor, meus queridos, tomem os devidos cuidados. Bem possível que a prefeitura aqui em Porto Alegre, vá decretar o lockdown. Então eu peço a cada um dos irmãos, tomem os devidos cuidados. Eu sei que muitos precisam trabalhar, então tomem os devidos cuidados. A minha esposa estava comentando comigo acerca... eu acho que ela acabou esquecendo de mandar o pedido aqui. Eu pedi para ela colocar nos comentários aqui da nossa transmissão para eu não esquecer. Mas eu lembrei, ela disse que a irmã Vani pediu oração pela viagem do Pedro. Pedro vai viajar, se eu não estou enganado, para a Polônia, para poder jogar futebol ali, se eu não estou enganado. Então vamos orar então pelo Pedro, vamos orar pela irmã Vani, continuemos orando pela saúde do nosso querido irmão Paulo Barbosa. Eu vou pegar mais informações e aí eu coloco então este pedido para todos vocês. Pastor Jomar está mandando um abraço para todos os irmãos. Pastor Jomar, um grande abraço para o senhor aí no Chile. Deus abençoe o senhor, nosso missionário. Temos o privilégio, o prazer de ter o irmão e sua família como nossos missionários. Então, meus irmãos, a todos vocês que nos assistiram essa manhã, Deus abençoe a vocês. Hoje à noite, às 19 horas, contamos com a sua audiência. Esteja conosco, faça o possível para assistir o culto ao vivo. Se caso não puder, tudo bem, assista o culto depois, mas faça o possível para estarmos juntos aqui. A sua audiência é um grande incentivo para que todos nós continuemos fazendo o nosso melhor para Deus, mas também o melhor para cada um de vocês. Amém? Nós vamos terminar com uma palavra de oração e ainda lembrando, se alguém quer um livro, uma apostila, entre em contato comigo, nós daremos o jeito para poder entregar para vocês. Se estão fora aqui de Porto Alegre, nós damos o jeito para entregar para vocês, ok? Vamos orar então e encerraremos esta manhã. Senhor nosso Deus, é o nosso prazer, privilégio estarmos reunidos com esses irmãos, cada um em suas casas, mas com os corações aquecidos, sabendo que cada um está com o desejo de poder adorar o Senhor. E é isso que motiva os nossos corações, saber que a misericórdia do Senhor tem nos alcançado
e sabemos que muitos têm os mesmos desejos e lutas que cada um de nós. Então fortalece cada coração. Fortalece-nos, ó Deus, para que possamos servir ao Senhor de maneira digna, de maneira fiel. Ajuda-nos a entender que o Senhor, sendo invisível, a nossa responsabilidade é ainda maior, porque o Senhor conhece os nossos corações, está conosco cada dia e sabe das nossas obras, das nossas atitudes e também dos nossos pecados. Ó Deus, abençoe a família da irmã Vani, do irmão Paulo Barbosa, abençoa a viagem do Pedro, abençoa também nossa querida irmã Simone, que pediu oração por ela, e pelo Jorge, que trabalham como enfermeiros. Proteja o Senhor Deus dessa situação do coronavírus, proteja os nossos queridos irmãos, que o Senhor possa suprir as necessidades daqueles que estão com alguma falta. Eu oro também pelo nosso querido pastor Jomar e pelos outros pastores, ó Deus, que são amigos da nossa igreja, nossos missionários também, que o Senhor dê a cada um o desejo de continuarem servindo ao Senhor com todo o coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Aos irmãos queridos da nossa igreja, muito obrigado pelo esforço de cada um em poder fazer a sua obra. É o que nós pedimos e também lembramos, Senhor Deus, do Roque, da Dona Ângela, do Ayrton, da Giovana. Abençoe a eles nesses primeiros dias do Roque, Senhor. Damos-te graças, pedimos todas essas coisas em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Meus queridos irmãos, sintam-se abraçados por mim, pela minha família. Nós amamos muito vocês e ansiamos demais que chegue o dia que possamos estar reunidos aqui na igreja. Eu estava olhando na sexta-feira, as bolachas, os wafers, ainda estão na validade, estão aguardando todos vocês para que possamos voltar ao cafezinho, né? Uma pena que não podemos ter o nosso cafezinho na igreja, mas não se preocupe. O wafer vai até dezembro de 2020, então com fé em Deus nós vamos acabar com essas bolachas fazendo nosso cafezinho, tá bom? Meus irmãos, Deus abençoe a todos, uma boa tarde, 19 horas estaremos juntos aqui, então que tenhamos um bom dia, que Deus nos abençoe, nós estamos encerraremos com o hino, e aí então os irmãos, aguardo vocês às 19 horas hoje. Um grande abraço para todos.